O hack mental que me fez agir como quem já é e porque isso muda tudo na nossa vida. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou Melissa Michele. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje, fazendo um vídeo mais voltado ali para a lei da atração, eu quero trazer para vocês algo que eu aprendi, um hack de manifestação que tem me ajudado muito na minha vida e que sei que também vai ajudar a vida de vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já compartilha com alguém que você sente que vai gostar, já se inscreve aqui no canal para me ajudar e bora pro vídeo. E se ao invés da gente perguntar como que eu faço para conseguir, você começasse a se perguntar o que eu fiz para conseguir? Essa pergunta, gente, a mudança como eu mudei, né, para essa pergunta, mudou a forma como eu ajo, como eu manifesto e como também eu vivo. Então, um exemplo, quando a gente, sei lá, vamos supor, quer emagrecer, também tô num processo de emagrecimento. A gente se pergunta o quê? Qual que é a pergunta que vem na nossa mente? Como eu faço para emagrecer? E se ao invés de você se perguntar isso, você perguntasse o que eu fiz para ter emagrecido, e você coloca aí o tanto de quilos que você quer emagrecer. O que eu fiz para ter emagrecido 20 quilos? O que eu fiz para ter crescido no YouTube, para empreender digitalmente, mesmo que você não esteja vivendo isso? Porque assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre manifestação é que a gente não manifesta coisas que a gente quer, a gente manifesta quem a gente é. E quando a gente faz essa pergunta para o agora, como se fosse agora, então a gente está fazendo a pergunta como pessoas que somos. Então, se você é a pessoa que conquistou todos os seus sonhos, tudo o que você quis, o que você fez, né? Porque essa pergunta te tira do estado de quem não tem e te coloca pro estado da pessoa que é. Então lembre-se disso, a gente atrai aquilo que nós somos, tá? Então se você é, você é. Se você sempre é a pessoa que está na falta, é cada vez mais falta que você vai estar atraindo. Entenda, gente, a gente não manifesta a partir da falta, a gente manifesta da identidade, de quem a gente é. E quando você entende isso, o jogo muda. Você para de ser aquela pessoa que fala, a lei da atração não funciona, não dá certo. Gente, lei da atração é como a lei de Newton, é como a lei de gravidade, ela tá aí. Independente se você acredita nela ou não, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas a lei da gravidade age. Se eu pegar aqui um negócio e jogar, ele vai cair, porque é a lei da gravidade. A lei da atração é a mesma coisa. Então você não precisa acreditar nela, você não precisa praticar algo para as coisas acontecerem na sua vida. O tempo todo nós estamos manifestando coisas na nossa vida. E eu aprendi e eu tenho visto resultado na minha vida e de pessoas à minha volta, né, principalmente a minha família, a minha mãe, tal, que pratica muito isso, fala muito sobre isso, conquistarem resultados a partir de serem e não de estar tentando ser. Quando você pensa do futuro para o presente, você sai daquela energia também de quem implora e você entra na identidade de quem sustenta. Tem uma frase que eu gosto muito também que diz assim, ó: quem já é não pergunta como, quem já é lembra o que fez. Então, como você já é a pessoa, você só pergunta como fez. Ai, mas eu não tô vendo. Gente, isso se chama fé. Eu também sou cristã, pra quem não sabe, isso se chama fé. Fé é acreditar naquilo que os nossos olhos carnais não viram, mas os nossos olhos espirituais, os nossos olhos despertos, como você quiser chamar, estão vendo, entendeu? Então, se você já é, você não pergunta como uma pessoa que não tem, você pergunta como uma pessoa que tem. E aí, quero dar outro exemplo aqui. Vamos supor que você quer viver de conteúdo, você sabe que eu tô gravando aqui uma série, mostrando a minha trajetória, das coisas que eu estou fazendo para viver de conteúdo.
E eu já sou a pessoa que vive de conteúdo. Mas que eu estou no trajeto, no processo, porque enquanto eu estou no trajeto, eu já estou vivendo. Ai, alguém me ligando bem na hora que eu gravo o vídeo. Então, enquanto eu estou fazendo, eu estou vivendo. Então, perguntas que você, ao invés de você fazer, como eu faço para crescer? Qual estratégia funciona? O que está faltando em mim? Você se pergunta se eu já vivo disso, o que eu fiz todos os dias. Então você se pergunta, qual estratégia eu estou usando para crescer? Qual estratégia está funcionando? O que está faltando em mim? Nossa, vou me engasgar bem agora. E é interessante, gente, que as respostas, elas vão vir. É muito importante que você entenda que quando você faz esse tipo de pergunta, sabe? Quando você tá num processo de algo, às vezes você não tem a resposta e você se pergunta assim, como uma pessoa que já é, você não precisa ter as respostas sempre na hora, tá? Na ponta da língua, tá bom? Tá tudo bem você não ter a resposta agora. Só se pergunta e continua a sua vida, vai viver. Quando você menos perceber, as respostas virão. Então, por exemplo, no meu caso, né? O que eu fiz para crescer? Qual estratégia tá funcionando para mim? Aqui no YouTube, lá nas outras redes, né? Então, por exemplo, como que eu respondo? Eu apareci mesmo sem estar pronta, eu simplifiquei meu conteúdo, eu parei de buscar validação. Isso aqui são coisas reais mesmo, tá? Que eu mesmo fui respondendo depois pra mim. Fui consistente, sem motivação, entendeu? Essas coisas que eu fiz, essas coisas que me levaram e me levam pro resultado que eu tenho hoje, pro resultado que eu quero, sabe? Então, nem sempre quando eu faço a pergunta, a resposta vai vir ali de imediato. Mas ao longo do tempo, tô ali vivendo minha vida, lavando uma louça, de repente, pá, vem a resposta. Mas ela também sempre vem com uma pessoa que eu já sou. Porque quando você uma coisa muito legal sobre isso, gente. Quando você o seu corpo, as suas atitudes, elas vão naturalmente se mover para isso. Você vai se mover em direção aos resultados sem você fazer esforço. E é por isso que tentante sempre fica no tentante. Ele nunca é a pessoa que concretiza. Eu tô tentando emagrecer. Eu tô tentando trabalhar com o digital. Você sempre vai ser o tentante. Você precisa aceitar a identidade de quem já é. Quem já é, já é. Aceite essa identidade e vai viver. Você vai ver que você vai começar a fazer exercício sem esforço, você vai começar a fazer dieta sem esforço, porque isso vai começar a ser a natural da sua identidade. Você vai começar a criar conteúdo, sem esforço. Então, por que criar conteúdo pra mim é algo tão natural, sabe? Porque eu assumi essa identidade, eu tenho a identidade da criadora e da empreendedora digital. Eu não sou a pessoa tentando crescer no digital, tentando ser uma empreendedora digital. Não, eu já sou, e como eu sou, o meu corpo, as minhas atitudes, elas se movem para isso sem esforço. E eu começo a fazer até por prazer. Gente, é um prazer eu ligar aqui a câmera e falar com você. Manifestação não é sobre pedir mais, é sobre parar de viver como quem não tem. Guarda isso pra você, tá? Manifestar as coisas não é sobre pedir. Se você pede, significa que você não tem, tá? É sobre parar de viver como quem não tem. Você aceita que tem aquilo e pronto, e vai viver, entendeu? E as coisas simplesmente acontecem quando você menos percebe. Nossa, realmente aconteceu, porque você aceitou aquilo. Toda vez que eu preciso perguntar algo, né? Ou às vezes quando eu travo, tal, eu sempre me pergunto, o que a versão de mim que já conseguiu faria hoje, tá? Só pra vocês entenderem, perguntei assim, pra vocês entenderem, tá? Exemplificando, mas eu pergunto já como se fosse hoje. O que eu fiz? Melissa, o que você fez pra gostar de se exercitar, sabe? Então é sempre perguntando pra identidade que eu escolhi assumir. Então, se eu não tenho mais a identidade
da gordinha, a identidade da fracassada, e agora eu tenho a identidade da magra, da fitness, da empreendedora digital. Então eu sempre pergunto como ela. E, gente, nesse processo, né, que a gente tá assumindo a identidade, às vezes é normal nesse processo a identidade antiga querer voltar. Então, assim, eu já assumi a identidade da mulher magra que eu sou, eu já assumi a identidade da empreendedora financeira de sucesso. Mas às vezes a identidade antiga, ela bate na porta, sabe? Ela bate assim na porta e fala: oi, eu ainda tô aqui. E aí você tem que dar um chega pra lá nela e fechar a porta pra ela, né? E falar: não te recebo. Porque nesse processo, gente, às vezes a identidade antiga ela quer voltar. Mas cabe a nós não abrirmos a porta para ela. Eu recomendo você escrever essa pergunta num caderno. Eu deixei mesmo na proteção de tela do meu celular. O celular que tá gravando aqui o vídeo para vocês. Eu deixei na tela do meu celular, porque aí eu sempre olho e essa pergunta é feita como quem já é, ela sempre me lembra que eu já sou, e ela meio que impede da identidade antiga querer dominar de novo, sabe? Então eu gosto muito. Então escreva essa pergunta, que é o seguinte: se eu já tenho tudo que eu quero, o que eu fiz para conseguir? Você pode alterar ela também, né? Enfim, como você quiser. Se eu emagreci 20 quilos, o que eu fiz para conseguir? Se eu fiz 20 milhões de reais no digital, o que eu fiz para conseguir? Você adapta ela conforme você quer, conforme a nova identidade que você quer assumir, tá bom? Mas a base dela é essa. Se eu já consegui aquilo que eu quero, o que eu fiz para conseguir? E você pode usar ela antes de tomar decisões, quando você quiser desistir, sabe? Todo momento você pode estar usando ela e se perguntando ela e perguntando novas coisas, enfim, sempre na identidade que você decidiu assumir, sempre como quem já é, entendeu? Então, essa pergunta, gente, eu gosto muito dela feita dessa forma, porque ela não cobra da gente perfeição, sabe? Na verdade, ela chama pra presença, né? Então, eu gosto muito, e esse hack de manifestação, ele não é meu, eu aprendi vendo um outro vídeo de um outro criador de conteúdo, e eu comecei a aplicá-la na minha vida, e eu já tenho visto resultados, visto diferença, sabe? Na minha ansiedade mesmo. Não sei se eu já contei aqui em outros vídeos, eu já fui uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, muito pensando no futuro. Mas se eu já sou, por que eu tô preocupada com o futuro, né? Então isso tem sido excelente, tem me ajudado na minha saúde mental, eu tenho ficado menos ansiosa, sabe? Eu tenho manifestado coisas, atraído coisas, então tem sido assim maravilhoso, e por isso que eu quis vir aqui também compartilhar isso com vocês. Se esse vídeo te ajudou, né, de alguma forma, não esquece de dar o seu like, né? Comenta qual que é a área da sua vida, né, que você vai começar a utilizar essa pergunta. É saúde, é emagrecimento, é empreendedorismo? Qual é a área que você mais vai querer usar essa pergunta primeiro? Comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo com alguém, tá? Já se inscreve aqui no canal. E é isso por enquanto. A gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo, minhas estrelas. Tchau!